Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, né? Tem alguém aqui chegando pela primeira vez? Seja bem-vinda, sinta-se acolhida, sinta-se abraçada e retorne quando puder, né? Quando quiser. Essa doutrinária dessa noite ela é muito especial para mim porque ela completa 10 doutrinárias nessa casa onde eu comecei, né? Comecei ano passado e hoje completam 10. E amanhã eu vou estar lá no Teresa de Jesus, ali no Lar de Zuma. A gente também transita por outras casas, né? Fiquei bem contente. O tema de hoje foi escolhido assim pela espiritualidade, que é um tema bem... Eu acredito que é um dos temas... Todos são muito importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no capítulo 5, no item 11, que fala do esquecimento do passado, esse capítulo ele se refere a bem-aventurados dos aflitos, né? Porque eles serão consolados. Então, as pessoas que têm alguma dificuldade, Deus nunca desampara, sempre vai estar lá e dando aquele suporte e segurando na mão da gente, né? Então, o esquecimento do passado. Sobre o que a gente vai conversar na noite de hoje? Esse tema é um tema muito profundo. Por que será que Deus, na sua sabedoria divina, permitiu que a gente não lembrasse do que fez em encarnações anteriores, né? Ele poderia ter deixado essa função para a gente, de alguma forma, utilizar ela para a nossa evolução. Mas eu vou estar conversando aqui com vocês sobre o quanto foi necessário que Deus colocasse esse véu do esquecimento nesse período que a gente está aqui, nessa encarnação atual, para que a gente pudesse evoluir. Caso contrário, a gente não teria evolução. Seria muito difícil conviver nesse planeta, nessa encarnação, caso a gente lembrasse do que andou fazendo em outras encarnações. Então, ele é um tema consolador, porque ele explica muita coisa do quanto a gente está aqui e tenta mudar e melhorar cada dia. É uma lei de Deus, então é uma lei misericordiosa, é uma lei necessária. Fala da vida espiritual, porque aqui nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos, estamos vivendo a encarnação, então a nossa vida é uma vida espiritual. E principalmente a nossa encarnação aqui, a gente voltou e vamos voltar tantas outras vezes quanto forem necessárias para que seja feita a justiça, o aprendizado, que a gente evolua e a gente aprenda e a gente se torne um pouco mais sábio com tudo isso. Então, quando Deus fala de bem-aventurados aflitos, é compreender o sofrimento não como uma punição. É muito comum a gente achar que tudo acontece com a gente e que a gente pode estar sendo punido de alguma forma. Mas, na verdade, o sofrimento ele não é uma punição. Esse sofrimento que muitas vezes a gente passa, inclusive diariamente, né, nós passamos por momentos de sofrimento, ele é um aprendizado também, ele é uma evolução. É uma consequência natural das existências passadas, porque senão nós não estaríamos aqui, reencarnados novamente, já seríamos anjos, né? E isso não nos pertence. Então, ela causa experiências evolutivas de vidas passadas também. E o esquecimento é essencial para a evolução do espírito. Então, esse esquecimento de você não lembrar do que fez ou de tantas outras vidas que nós tivemos antes, ele evolui. Como eu digo sempre, a gente evolui sempre, né? Deus não colocou a gente nesta vida para evoluir. Nós estamos aqui para um crescimento constante, para evoluir sempre e para aprender também com as nossas dificuldades. Allan Kardec ele esclarece que caso a gente lembrasse de algo assim de vidas anteriores, seria insuportável viver nesta encarnação. Então, já pensou se você reencarna numa família onde tem várias pessoas precisam se ajustar ali, precisam evoluir, precisam... de alguma forma, essa família precisa estar ali para poder
prestar contas, para poder perdoar, para poder evoluir, para poder estar junto e suportar, porque não é fácil a vida em família, né? Não é fácil. A gente nasceu exatamente onde tinha que ter nascido. E a gente escolheu, né? Tá ali. Foi um plano reencarnatório, estava lá, a vinda ali. Então, se a gente tivesse acesso às nossas vidas pregressas, não conseguiríamos estar aqui vivendo aonde nós estamos. Seria insuportável. Já pensou? Se a gente soubesse exatamente quem foi o nosso inimigo, lá no passado, aquele inimigo mesmo que a gente desejou até que ele não existisse, quem nos prejudicou ou quem a gente acabou prejudicando muito? Já pensou se a gente lembra dessas pessoas, desses nossos inimigos? E ele é a pessoa que está convivendo com a gente diariamente. Também seria muito difícil perdoar, conviver e reconstruir esses vínculos. E nós estamos aqui também para reconstruir vínculos que foram trincados em encarnações passadas. E sem contar que se a gente lembrasse quem é que está do nosso lado, quem está vivendo, quem está convivendo no nosso meio, essa pessoa também iria se lembrar porque também está encarnada. Então, já pensou se eu lembro que o meu pai, né, fez algo que me deixou muito chateada, ele vai lembrar o porquê que fez que me chateou. Então, às vezes tem tantas discórdias e tantas desavenças na mesma casa ou no mesmo ambiente, às vezes o espírito ainda traz consigo algumas dessas mazelas que está tentando evoluir, mas ainda tem muito disso. Então, por que a gente não lembra, né? Quem foi nosso pai, nossos irmãos, nossos tios, professores, chefes, filhos, né? Os filhos que são nossos desafios diários. Por que a gente não lembra? Porque não é possível conviver se a gente lembrasse. Eu sempre digo para meus irmãos aqui que em outra encarnação, eu acredito que eu fui alguma rainha muito má. Mas fui uma rainha. Isso é que importa, né? E aí eu digo que eu fui uma rainha não tão legal porque eu não escutei ninguém. Bem provável que eu não escutei ninguém. Porque nessa encarnação, Deus me deu a virtude, a sabedoria e, sei lá, conduziu a minha vida de um jeito que todo lugar, toda a minha vida foi pautada em escutar pessoas. Então eu acho que pode ser que eu ganhe uns pontinhos lá em cima quando eu chegar e não só aquele que o senhor disse que eu vou ganhar, né, senhor? Que é um rodo para limpar o chão. Ele disse que eu disse, não, mas bem provável que eu fui uma rainha. E se eu fui, não fui muito legal naquele tempo. E aí, já pensou se a gente na atualidade, aquela pessoa que foi lá? Não é possível, né, conviver com nossas pessoas. Se Deus já nos permitiu reencarnar para evoluir e para conseguir conviver e melhorar os nossos enlaces assim nessa encarnação atual, como seria possível se a gente lembrasse de alguma coisa? Então, Deus, ele é muito sábio nisso. Ele nos dá o véu do esquecimento, mas ao mesmo tempo ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, as nossas decisões, corretas ou não, elas estão pautadas no livre-arbítrio e Deus ele não interfere nisso. Ele deixa a gente decidir conforme a gente consegue, da forma que é possível, né? Às vezes mais para o bem, às vezes não tanto. Então, esse véu temporário do esquecimento ele é necessário, porque permite novos reencontros. Então, se na encarnação passada eu não tive bons afetos, nessa encarnação eu reencontrei essa pessoa. Então, se eu reencontrei, eu tenho a grande chance, a grande oportunidade de evoluir com esse reencontro. Quem sabe ali, nesse reencontro, eu consiga tudo que eu não consegui, ou boa parte, na encarnação passada. Eu vou ter novas bases de aprendizado, vai favorecer as reconciliações dos nossos desafetos, aprendizado sempre e evolução. O mundo espiritual sempre nos conduz à evolução. Allan Kardec e Chico também dizia, Chico Xavier dizia que tudo passa. Tudo passa.
Inclusive, era uma frase que estava lá na caminha dele, né? Tinha uma frasinha assim, tudo passa. Até o que é bom, gente, passa. Imagina os sofrimentos, né? As mazelas que a gente tem que atravessar na vida. E quando começa um ano novo, por mais que um dia seja a sequência do outro, como sempre foi, ele, um fim de ano e começo do outro, ele traz tipo um recomeço de a gente achar e acreditar que pode ter uma chance melhor daquele ano ser muito melhor que o anterior. A gente pensa assim, né? A gente tem uma esperança nisso. E espiritualmente falando, estarmos aqui é para nos tornarmos pessoas melhores do que éramos na anterior. E ainda não é isso tudo, né? Porque nós ainda vamos ter que voltar algumas vezes. Mas esse véu do esquecimento, ele não elimina as consequências das nossas ações anteriores. Não é porque eu fiquei boazinha agora, que eu estou escutando as pessoas, que tudo que eu fiz antes é apagado. Não, esse esquecimento ele também é momentâneo, é enquanto estamos aqui. A gente tem esse véu do esquecimento enquanto necessário no momento que a gente está aqui encarnado. As ações ficam impressas no inconsciente do espírito e quando há o desencarne e é possibilitada, a pessoa lembra de tudo que evoluiu a partir do que fez anteriormente. E como é que nós reconhecemos o nosso passado, né? Como é que agora a gente reconhece o nosso passado? Ah, mas como é que eu vou conseguir se mesmo estava dizendo que tem o véu de esquecimento, né? Mas não são pelos fatos concretos, mas pelas tendências instintivas. Se a gente luta assim diariamente para vencer assim o orgulho, para vencer a raiva, para vencer a maldade, para vencer, se tornar uma pessoa melhor, é bem provável que a gente já evoluiu e essa era uma característica que a gente tinha antes. Então, se a gente tem uma consciência de que precisa se tornar uma pessoa melhor, é sinal que na anterior a gente não estava tão bem assim. E se lutamos para vencer esse orgulho, essa impaciência, o egoísmo, são pontos que mais falhamos antes. Então, a gente escuta muito, né? Eu estou tentando, né? Eu estou tentando, não está fácil. Ontem eu consegui pedir desculpas, ontem eu consegui pedir perdão, ontem eu aceitei a opinião do outro que era diferente da minha. Então a gente vai tentando melhorar nisso, porque a gente falhou muito antes. E as virtudes que a gente já consegue demonstrar com mais facilidade indicam as conquistas que nós já realizamos também pela encarnação anterior. Tem momentos que a gente tem orgulho da gente, né, de coisas legais que a gente está fazendo. É lógico que nem se compara ao que a gente precisa evoluir, mas a gente já consegue, com mais facilidade, entender um pouco do sofrimento do outro, tentar se tornar uma pessoa melhor a cada dia, um pouco mais de paciência, um pouco mais de lucidez, né? De escuta frente àquele que nos procura, frente àquele que a gente identifica que precisa de algo que a gente pode ajudar de acordo com as nossas habilidades, as nossas virtudes, né? Porque cada um de nós tem muita virtude e às vezes não são utilizadas. A gente, como pessoas, cada um tem muita habilidade e as pessoas poderiam, de certa forma, de um momento da semana dispor dessa habilidade que possui para auxiliar o outro, já auxiliaria muito nessa evolução, né? Fazer um trabalho voluntário, por exemplo, é uma evolução do espírito. Você se doar um pouco para aquele que não tem condição e a tua habilidade poder ajudar para aquela pessoa ficar um pouco melhor, nem que seja só escutando, isso auxilia muito na nossa evolução agora. Esquecer o passado também nos protege dos orgulhos espirituais, como eu estava falando lá da rainha. Já pensou se a gente soubéssemos que fôssemos pessoas importantes, detentoras de poder, né? A gente correria o risco, e a gente encontra também, né, na nossa caminhada, pessoas que se acham, né, que têm muito orgulho, né, não tem humildade.
Já pensou se a gente lembrasse das realezas que a gente teve ou em vidas passadas e a gente ia querer se sentir superior ao outro? Bem provável que a gente tinha isso e ia se sentir, né? Da mesma forma, se soubéssemos que fomos responsáveis por grandes erros, também a gente ia sentir uma culpa excessiva, desânimo e uma autopunição muito grande. Então, por isso, o equilíbrio, né, entre a soberba e a excessiva culpa, não teríamos um equilíbrio nesse plano espiritual. Então, é importante que todos nós aqui estejamos evoluindo na caminhada e que cada um tenha um propósito aqui. Ninguém está aqui para ver a vida passar na janela. Nós temos um propósito e às vezes demora muito a gente encontrar esse propósito, muito mesmo. E o véu do esquecimento, ele nos auxilia a encontrar esses propósitos sem que alguém diga, o teu propósito é esse. Né? A gente às vezes fica esperando que a outra pessoa diga, mas esse é o teu propósito, essa é a tua missão, esse é não sei o quê. Isso é um trabalho e um aprendizado e uma evolução muito individual. Nós encontrarmos nosso propósito de vida, de estar aqui reencarnados e não deixar passar em vão, assim, sem nada contribuir com o outro, nem com a humanidade, né? Cada um fazendo um pouco do que é de sua habilidade vai estar contribuindo muito. E tem outros aspectos do esquecimento que eles são bastante relevantes. A gente viver esse presente agora com muita responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis pelo que estamos fazendo agora. E tanto fazendo de bem, quanto fazendo também, que a gente sabe que também faz coisas que não são muito boas. A gente sabe disso. Então, é importante a gente viver esse passado com responsabilidade, ou seja, assumir o que de fato a gente consegue e o que a gente ainda não consegue. Ter escolhas conscientes, porque as escolhas são individuais e são conscientes. Cada existência recebemos um novo começo, então Deus dá a oportunidade mais uma vez da gente recomeçar. E só a doutrina espírita, ela traz esse consolo para a gente de que somos eternos, né? E que a vida não finaliza com o desencarne e que cada vez que há um reencarne, a gente recebe uma nova possibilidade de recomeçar e de evoluir. Então, as provas e expiações são oportunidades de aprendizado. Nós estamos o tempo todo tendo provas e expiações. Isso não é assim, eu tive provas e expiações o ano passado. As provas e expiações, elas são diárias, elas são o tempo todo. Durante um dia inteiro da nossa existência, se a gente for enumerar a quantidade de afazeres que a gente fez, de lugares que a gente foi, de pessoas que a gente conversou, do que a gente encontrou, do que a gente desencontrou, durante um dia inteiro a gente teve muita possibilidade de fazer algo que deixasse a diferença na vida de alguém. E que eu sempre peço para Deus que cada pessoa que passe por mim possa se sentir um pouco melhor do que quando chegou. Às vezes isso não é possível, né? Porque a gente também não consegue. Mas a gente não precisa saber quem nós fomos anteriormente. Mas a gente precisa saber que a gente está aqui, tem um papel e tem uma oportunidade, uma grande oportunidade de se tornar uma pessoa melhor e se evoluir toda a vida. Essa reforma íntima que a gente diz, se tornar uma pessoa melhor, ela é diária também. Eu não faço uma reforma íntima semana passada e pronto, eu fiz mês passado, eu já fiz a minha reforma íntima, não. É se tornar uma pessoa melhor e as suas ações serem condizentes com a tua fala. Isso é necessário, né? Quem vive a doutrina espírita, quem tem esse princípio, as coisas precisam estar entrelaçadas entre o que você fala com o que você faz.
Senão não haveria sentido, né? As pessoas estarem pregando uma coisa e fazendo outra. Então a nossa evolução está aí, de você tentar compreender a motivação que te traz aqui, porque hoje, numa quarta-feira, cada um teve uma motivação para vir aqui. E todos nós estamos aqui por algum propósito que só Deus sabe, né? Só Deus sabe também os empecilhos que quase fizeram com que a gente não estivesse. Geralmente acontecem muitas coisas antes da gente chegar aqui. Às vezes a gente chega em cima do lado, chega atrasado, mas é porque tem muitas coisas que impedem a gente de estar. Então, estamos evoluindo e a gente precisa dizer, né? Eu quero me tornar melhor, quero evoluir a cada dia. E isso traz um sentimento de leveza, um sentimento de gratidão muito boa de Deus colocar a gente aqui, da saúde que a gente tem, né? Temos a saúde que a gente merece, que a gente consegue. Deus também nos permite que a gente tenha acesso às coisas que a gente precisa na hora que Ele sabe que é melhor para a gente, porque o tempo dele é bem diferente do nosso. A gente às vezes quer tudo naquela hora, e não é bem assim. O principal motivo do esquecimento é a evolução espiritual, tá? Não tem outro objetivo, outro princípio que não seja evoluir. Então, você não esqueceu, você esqueceu o que fez anteriormente, e isso é o que move você se tornar uma pessoa melhor cada dia. Senão ficaria um tanto que contaminado, né? Já que eu fui tão ruim lá e agora eu tenho que ser muito bom, porque eu sei que lá eu não fui legal, agora eu tenho que ser. Isso não ia ajudar muito. A gente precisa se tornar uma pessoa de fé, uma pessoa de bem a cada dia, evoluir um pouquinho mais para que a gente não passe por essa encarnação em vão. Temos muito que evoluir ainda. Deus oferece o esquecimento e Ele sabe que cada um de nós vai fazer as suas escolhas conforme, às vezes, a oportunidade que tem, e às vezes aquela escolha foi a única que Ele pode fazer naquele momento da vida. E tudo pode ser mudado, tudo pode ser renovado também. O esquecimento, ele não é definitivo. Ele acontece nesse momento que a gente está aqui. É preciso esquecer, é preciso não lembrar de nada para que a gente possa seguir. Quanto mais o espírito evolui, especialmente no plano espiritual, as lembranças do passado retornam, sendo possível compreendê-las com serenidade e aprendizado. Porque aqui nessa encarnação nós não temos condições de saber o que a gente fez anteriormente e ficar tudo bem. Isso só é dado aos espíritos mais evoluídos. Então, quando a gente desencarna e que a gente compreende um pouco melhor isso, é possível saber as vivências anteriores e compreender com serenidade, com maturidade e com aprendizado. Por isso que a partir desse conhecimento, de perceber o que se evoluiu aqui e o que ainda falta, é que se faz o planejamento reencarnatório para estar aqui de volta e resgatar ainda mais coisas que não fizemos nessa encarnação. Então, diante das dificuldades da vida, nós somos convidados a mudar essa pergunta, né? A gente costuma dizer assim, né? Por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta, a doutrina espírita, ela traz muito claro. Por que comigo? E aí a doutrina convida a mudar o sentido dessa frase e nos questionar diante de Deus, assim, né? Por que não comigo, né? Por que não essa provação, né? Essa prova aqui nessa encarnação? Por que ela chegou para mim? Justamente para mim, né? Quantas coisas que eu posso estar aprendendo com isso? Por que não trouxe para o meu irmão, para outra pessoa que eu conheço? Por que veio para mim essa prova? E quando é prova, a gente não está falando só de doença, né? Estamos falando de convivência, estamos falando de trabalho, estamos falando de vidas interrompidas, estamos falando de perdas, de ganhos.
E aí, o que é que essa prova que está acontecendo comigo agora, o que é que ela quer me ensinar? O que é que eu aprendo com isso? Como é difícil, né, a gente, diante de um sofrimento, ter essa grandeza de perguntar o que é que isso aqui quer me ensinar? Geralmente a gente fica num lugar de coitado, num lugar esperando a pena dos outros, porque comigo, né? Todo mundo lá querendo me ajudar. Muito difícil a gente chegar e dizer por que que isso está acontecendo comigo, o que que eu aprendo com isso. E é muito comum, vocês devem conhecer em cada família, em cada lugar que a gente transita, pessoas que mudam completamente a sua forma de ver o mundo e a sua forma de viver após um diagnóstico, né? A pessoa estava indo e de repente recebe um diagnóstico e começa a perceber que a forma como ela estava vivendo não estava boa, não estava bem. E ela começa a modificar várias coisas na sua vida e se dá conta de que poderia ter sido assim e que não foi e que agora ela ainda está tendo a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, de fazer bem para o outro, fazer bem para ela mesma. Essa mudança de perspectiva nos aproxima da proposta espírita do autoconhecimento e da transformação moral. É uma virada de chave muito grande essa da gente... Por que está acontecendo comigo e por que não comigo? E o que eu aprendo com isso tudo? Apesar da minha dor, apesar do meu sofrimento, o que é que eu aprendo com isso? E a gente parar de brigar com a gente mesmo e com os entornos da gente para poder encontrar culpados, para a gente poder, então, ficar isento e ficar no lugar de vítima, né? O esquecimento como uma bênção de Deus, porque se o esquecimento foi criado por Deus, isso é divino, então ele é necessário, né? Ela é uma obra de Deus. Permite a gente recomeçar, a gente amar novamente. Tem pessoas que não amaram, né? Que foram muito... não tiveram amor também, não receberam. Então, essa encarnação, esse esquecimento promove também a gente voltar a amar, voltar a perdoar, a gente ser perdoado, né? Tão difícil a gente ser perdoado também, porque a gente faz coisas que às vezes é muito difícil ser perdoados. Deus confia em nossa capacidade de evoluir. Se Ele não confiasse, Ele não deixaria a gente voltar. Né? Se a gente não está evoluindo nada, não tinha o porquê de estar reencarnando sem nada evoluir. Então Ele acredita na evolução do Filho dele. Nosso irmão Jesus, ele acredita que a gente está aqui, a gente vai dar conta. Vamos evoluir. De alguma forma, a gente vai evoluir um pouco mais do que antes. E cada encarnação é uma oportunidade de nos tornarmos pessoas muito melhores do que a gente foi. Então, se a gente nessa encarnação conheceu a doutrina espírita, sabe o quanto ela conforta, o quanto ela explica, o quanto ela é pedagógica, a gente pode compreender melhor a nossa estadia aqui, porque ela é momentânea, né? Nós estamos numa passagem aqui muito rápida. É muito rápida. E ainda vai levar um tempo para a gente voltar. Tudo muito demorado. Então, esse tempo que a gente está aqui, é muito difícil nós chegarmos aos 100 anos. Na verdade, a gente está mais perto. Ontem eu escutei um negócio assim, que a gente está mais perto do... A Rita falou, né? Que a gente, na quarta-feira, que a gente está mais perto do desencarne. Cada ano que passa. Isso aí dá um susto na gente. Mas é isso mesmo. Cada ano que passa, a gente está mais próximo. Então, assim, vamos fazer o que dá para a gente, pelo menos, estar em paz com a gente, estar em paz com Deus, com nossos irmãos, quem está próximo da gente, né? E, portanto, que possamos aceitar nossas provas com fé, porque nós somos provados todos os dias. Trabalhar nossa reforma íntima com perseverança, confiar plenamente na justiça e na misericórdia divina, porque Deus segura a nossa mão e Ele não solta, Ele não vai deixar a gente desamparado, a gente sozinho. Então é importante a gente confiar em Deus e saber que Ele
ele não vai esquecer da gente. Então, qualquer dificuldade que você tenha, qualquer situação muito difícil, uma prece, né? Pedir com fé, pedir uma prece, o Pai Nosso, abre de alguma forma uma possibilidade de melhorar. Então, a partir de todas essas falas em relação ao esquecimento do passado, acima de tudo, é uma coisa muito necessária a gente não lembrar do que andou fazendo. Cada um de nós aqui aprontou muito, porque se a gente não tivesse feito nada, a gente não estava aqui, né? Estava lá bem pertinho lá de Deus, lá já era anjo, né? Então, tá aí um ano novo, cheio de novas possibilidades da gente evoluir a cada dia, lembrar do nosso próximo, não esquecer de elogiar, de se cuidar, de respeitar os seus limites, né? Buscar na fé, buscar ajudar quem você puder, porque isso vai trazer uma paz interior e vai ajudar muito na nossa evolução e na evolução do outro também, que às vezes o que ele precisa, muitas vezes é só escutar, às vezes é só de um abraço, é muito pouco o que o outro precisa e que a gente está aqui e que pode fazer melhor. Então, um ano abençoado para cada um de nós que está apenas começando. Hoje nós estamos no dia 14, então nós temos muitos outros dias desse ano para estar trabalhando a nossa fé, trabalhando a nossa mente, trabalhando em prol de se tornar melhor a cada dia e com a ajuda de Deus, né, gente? Porque sozinho não dá. Né? Deus tem que estar ali e a gente precisa muito dele. Então, eu peço muito obrigado a todas as pessoas que estão aqui, que prestaram atenção na minha fala. Espero ter alcançado algum objetivo, ter tocado o coração de vocês de alguma forma. E que ao voltar para casa, né, que o anjo de guarda de cada um leve em segurança. E muito obrigada. Boa noite.